Bom, olá pessoal, aqui é o William Jacob, é uma alegria estar aqui com vocês para a gente gravar e participar de mais um estudo das obras de Leon Denis. Hoje nós daremos sequência ao capítulo 2 do livro Um Olhar sobre o Tempo Presente. O capítulo é intitulado por Leon Denis, deixa eu abrir aqui que a página saiu, Espiritismo, a questão do tempo presente. E é interessante a gente observar como que aquilo que era uma questão do tempo presente na época dele, de certa forma, continua uma questão no tempo presente nosso, né? Então não dá nem para a gente olhar assim e dizer, puxa vida, Leon Denis ficou ultrapassado, isso aqui ele escreveu apenas para a época dele, porque tem coisa que é. A gente às vezes olha para alguns livros mais antigos, até da época do próprio Leon Denis, e tem que analisar, né, de acordo com o contexto. Mas os escritos dele, claro que tem algum ponto ou outro que sim é referente a uma época e que nós já superamos, mas em especial o que eu vou trazer aqui, de certa forma fala muito do nosso momento presente. Em especial, eu gravo este estudo ainda durante a pandemia e essas questões colocadas por ele aqui, elas estão todas hoje colocadas também no debate da sociedade, quanto ao nosso apego às questões materiais, aquilo que é essencial, né? Uma palavra muito utilizada na pandemia, o que é essencial, o que não é essencial. Não, mas tudo bem, todo o trabalho que traz o ganha-pão para a pessoa é essencial para o indivíduo, né? Aquela renda, muitas vezes, necessária para a sua própria sobrevivência. Mas quando se fala de essencial, é num sentido um pouco mais amplo daquilo que é essencial para a sociedade, para o coletivo. Porque, por exemplo, um hospital, na época de pandemia sobretudo, é essencial. Mas às vezes, deixa eu pegar aqui um outro exemplo, uma atividade de lazer que aglomera pessoas, um show, por exemplo. Tudo bem, o show gera empregos, os empregos são essenciais para os empregados. Mas um show presencial, ele não é essencial para o coletivo. Ele é um lazer, né? Quando se pode ir, você gostando de um cantor é bom, faz bem, a gente sai às vezes mais animado, com as energias renovadas e tudo mais. Mas em termos coletivos não é essencial. Então esse debate está muito colocado hoje na sociedade, nesse período de pandemia. E é claro que isso faz a gente refletir muitas coisas, até porque a queda no rendimento, em períodos de crise econômica, ela faz com que a gente naturalmente tenha assim, um maior cuidado naquilo que a gente vai comprar. E aí a gente passa a fazer a pergunta, será que eu realmente preciso disso? Né? Será que isso aqui realmente é essencial? Porque a incerteza se eu vou ter emprego mês que vem ou não, se eu vou ter a renda mês que vem ou não, né? Se o meu salário, para quem vive de comissão, por exemplo, enfim, se ele vai vir do mesmo tamanho do que veio mês passado e esse mês, essa dúvida, essa incerteza faz muitas vezes que a gente coloque um freio nos gastos e passe a gastar com aquilo que a gente realmente precisa. E aí depois que a situação melhora, a gente volta. E alguns aprendizados ficam, né? Alguns hábitos adquiridos no momento de crise, eles permanecem, seja com o indivíduo, seja com a sociedade. Então isso é um ponto muito importante. E Leon Denis vai dizer aqui que o positivismo e o materialismo, a gente não vai aprofundar muito nessas questões aqui em específico, vai dizer assim, o positivismo e o materialismo são duas doutrinas que julgam tudo do ponto de vista do interesse imediato, resultando no culto exclusivo à fortuna e ao sucesso, e no desdém dos propósitos morais. O povo, diz Leon Denis, esqueceu a simplicidade da vida, o respeito aos valores morais, apartou-se de tudo que representa ideal elevado e constitui o objetivo da evolução. Então, quando a gente olha até para os dias de hoje, muitas coisas, né, são colocadas para nós que acabam, né, vinculando a felicidade à posse de coisas. Então, às vezes, uma criança, um jovem, ele vincula a sua felicidade à possibilidade de ter ou não um telefone de última geração. Em que quando ele não tem, ele passa a ficar triste por conta daquilo, e aquilo às vezes afeta a sua vida, e ele passa às vezes a trabalhar
de maneiras até ilícitas, para comprar aquele telefone. Eu estou falando telefone, a gente poderia colocar um carro do ano. Então, a gente começa a ter necessidades, né, que de fato podem complicar a nossa encarnação. O que não quer dizer que a gente não deva buscar aí um maior conforto, uma maior qualidade de vida. Isso faz parte. Isso faz parte. O que a gente tem que tomar muito cuidado é para não depositar a nossa felicidade naquilo, porque quando aquilo me falta, é como se a minha vida não fizesse mais sentido. Então, o consumismo, de certa forma, quando a gente fala dessas coisas, às vezes alguém que pode aqui me ouvir falar, mas eu adoro ir para um cinema de vez em quando. Não tem problema, a gente não está falando disso, desses momentos que a gente tem. E, por exemplo, eu estou sentindo falta nessa pandemia, de sair, de, né, ver um filme, encontrar com amigos. Isso está tudo certo. O problema é que o consumismo é aquilo que a gente compra, não precisa e que já tem. Por exemplo, alguém que tem aí 40 pares de sapato, 50 pares de sapato, né? Será que eu tenho necessidade de ter essa quantidade de tênis, essa quantidade de sandálias, essa quantidade de chinelos? Então, isso exige, é uma situação muito complexa, mas a gente precisa falar disso, uma quantidade de recursos que o nosso planeta, estudiosos apontam, não tem condições de oferecer. Há estudos apontando, por exemplo, de que se todos no mundo, todas as pessoas no planeta tivessem os mesmos hábitos, o mesmo nível de consumo dos norte-americanos, que normalmente é colocado assim como um padrão de país e tudo mais, de povo, o planeta não aguentaria. Nós precisaríamos de vários planetas para atender a demanda, né, se todos os quase 8 bilhões de habitantes tivessem o padrão de consumo dos norte-americanos, para ficar só num exemplo. Os Estados Unidos, por exemplo, eles consomem uma boa parte, né? Essa semana eu assisti uma live, não vou falar o percentual, mas assim, é quase 1/5, ou pouco mais de 1/5 do petróleo no mundo. Então eles têm uma demanda grandiosa. Um país com 350 milhões de habitantes. Então, ou seja, baseado nessa medida, eu vou até colocar para menos, se nós tivéssemos aí 5 Estados Unidos, né, não teríamos mais petróleo para o resto do mundo. Só um exemplo. Então é necessário a gente valorizar as pequenas coisas. Vai colocar aqui, o povo esqueceu a simplicidade da vida. E é uma coisa curiosa. Isso. E a simplicidade, muitas vezes, é ali que está a beleza da vida. Eu estava assistindo aqui agora mesmo um vídeo de um rapaz que foi fazer uma peregrinação aqui no estado de Goiás. E aí ele passou e visitou ali aquelas casas simples, né? Mal pega a internet, mas aquele acolhimento, e ele até registrou isso no final do vídeo, né? Que a experiência dele, né, peregrinando ali num caminho que chama Caminho Coralina, ela foi marcada sobretudo pelo acolhimento das pessoas. E isso não tem preço. Né? Tudo bem que algumas faziam da sua casa uma espécie de pousada para acolher a pessoa, né? Isso tem custo, fazer janta, café da manhã, arrumar a cama e tudo mais. Mas mesmo assim, há pousadas em que não existe acolhimento, a pessoa te trata com frieza. Há outras que o acolhimento é natural, não é nem um acolhimento comercial. Porque tem pessoa que pode até fazer cursos para acolher melhor os turistas, isso está tudo certo, não tem nada errado com isso. Mas o que ele deixou claro na sua experiência e até num vídeo que ele fez, é daquele acolhimento natural, daquele acolhimento, né, feito com simplicidade, sem nenhum tipo de teatralidade. E isso é simplicidade da vida. E às vezes você vai num hotel extremamente luxuoso e você é recebido de uma maneira, né, formal, tudo bem organizado, mas aquela coisa fria. Né? Então é a simplicidade da vida que a gente às vezes vai esquecendo e vai se perdendo. Leon Denis coloca aqui um pouco mais para frente: acrescente-se a isto a ausência de qualquer conceito nítido e claro de destino, a ignorância da meta a ser perseguida pelo homem antes de qualquer outra coisa neste mundo.
o afrouxamento da força das crenças e dos sentimentos religiosos. E logo, ninguém se espantará com o estado de perturbação espiritual vigente após a Guerra Mundial, referindo-se à Primeira Guerra Mundial. Quando tomou de assalto o nosso país, a onda do materialismo aproveitador submergiu parcialmente o que ele ainda possuía de nobre e grande e colocou em seu lugar o egoísmo, a venalidade e a avidez pelo lucro. Todavia, o abalo terrível logrou acordar a consciência nacional e o socorro das potências invisíveis subtraiu a França da invasão que ameaçava. Então isso aqui, eu até achei legal trazer isso neste momento da pandemia, é porque assim, a gente fica nesse momento em que o egoísmo, né, essa coisa pelo lucro, essa disputa, né, por ter mais, por querer mais, em que a gente às vezes valoriza mais a economia do que a própria vida. E um dia eu vi até uma imagem, claro, é uma brincadeira, uma ironia, mas retrata bem quando o avião está caindo e alguém fala, meu Deus, vamos morrer, meu Deus, vamos morrer. E alguém lá dentro fala assim, nossa senhora, que prejuízo que vai ser, né? Então, peraí, a gente está morrendo e preocupado com o prejuízo. Porque depois o prejuízo você consegue, de alguma forma ou outra, recuperar, né? Busca algumas formas de financiamento, pede emprestado, enfim. Você tem maneiras de superar um eventual prejuízo, uma eventual carência material, mas em relação à vida, não. Então, mesmo nos períodos de pandemia, muitas vezes, sem desmerecer a importância da economia da sociedade, até porque uma coisa até está um pouco atrelada à outra, muitas vezes esse debate é colocado em que o lucro está acima da importância da própria vida. E Leon Denis registrou isso lá na época dele. Agora, o que ele deixa de esperança é que depois disso tudo, né, veio assim, o que a gente tem ouvido falar de explosão de alegria, que vai vir quando, por exemplo, na pandemia, estivermos todos vacinados, o vírus tiver sido erradicado, ou pelo menos, né, circular num nível, depois da vacinação que o pessoal aponta de 80%, no nível em que a gente pode voltar a ter relações interpessoais e como se tinha, ou muito próximo daquilo que a gente tinha antes da pandemia. Então, essa explosão de alegria, de esperança, de contentamento e de prazer por viver que a gente está à espera, pelo menos enquanto eu gravo esse vídeo. Espero que aqueles que me assistirem no canal ou me ouvirem na Web Rádio Fraternidade, caso o programa seja depois reprisado, possam olhar e falar assim, puxa vida, era difícil aquela época, mas essa turma superou. Vamos superar. Que Jesus nos abençoe e até o próximo estudo das obras de Leon Denis.